Fala galera, vamos dar prosseguimento aqui a esses vídeos e vamos falar sobre a segunda e a terceira fase do MPT. Eu vou fazer nos moldes do outro vídeo, só que aqui vai ser uma parte só. A primeira eu vou fazer uma contextualização e logo em seguida eu vou falar no dia como é que foi e eu tenho certeza que vocês vão tirar algumas conclusões que eu também tirei, beleza? Então pessoal, dia 15 e 16 ali de abril saiu o resultado da primeira fase do MPT e a aprovação. E logo em seguida, no mesmo documento, teve uma informação que as provas estariam suspensas por tempo indeterminado. Já tinha começado ali o furacão da pandemia, a cidade já estava vazia, pelo menos o Rio, saía tudo vazio, estava parecendo já terra de faroeste. Então realmente teve a suspensão das provas de segunda e terceira fase e ninguém sabia quando seria. O cenário estava muito caótico e a tendência é que pioraria muito. E assim, e antes do dia do resultado da primeira fase, que demorou um mês, nesse um mês que eu fiz, eu continuei estudando como se não houvesse amanhã, como se eu já estivesse na segunda fase. No olho na vaga, estava dando que eu estava em 93, então eu sabia que eu estava dentro do jogo, eu sabia que eu não poderia perder tempo. Lembrando que nesse período eu não sabia que ia ter suspensão. Então eu estudei muito durante esse um mês. E aí no dia do resultado, realmente veio a notícia que eu tinha passado, isso deu um alívio, e veio a suspensão, que deu mais uma tranquilidade ainda. Eu continuei estudando, só que chegou um momento, depois de um mês sem sair de casa, preso em casa estudando, que bateu aquela deprê. E o que acontece? Eu não estava conseguindo estudar. Então eu estava num dilema, eu estava num grande dilema. Que eu estava aprovado na segunda fase, num dos melhores concursos do país, só que eu não estava conseguindo estudar. E o que eu decidi fazer? Eu decidi tirar algumas semanas de férias e não estudar. Eu sabia que a princípio a prova demoraria um tempo, então eu acho que eu já tinha adiantado bastante coisa, eu acho que eu conseguiria tirar uma mini férias. E foi o que eu fiz. Eu fiquei uma semana sem estudar, não estudei nada e fiquei só descansando. Acabou que eu tentei voltar e não consegui, tentei voltar algumas vezes e não consegui, e eu fiquei um mês sem estudar. Como eu fiz para voltar a estudar, as técnicas que eu usei, porque eu realmente não estava sem saco nenhum, eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, e eu vou falar do abismo imaginário. Então é interessante esse vídeo, mais para frente eu vou lançar e eu aviso. Foi justamente a técnica que eu usei para voltar a estudar, o apelido de propulsor. Consegui voltar num ritmo bom, num ritmo bem gradativo, mas bom, e com constância. E aí eu fui me empolgando, os dias foram passando, eu fui estudando cada vez mais. Então nesse período eu cresci muito, a impressão que eu tenho é que em meses eu cresci o que eu estudaria em anos. E eu tive um bom tempo para me preparar, e no início eu achei que estava muito distante. Só que com o passar dos dias e vendo os temas prioritários do MPT, dominando, revisando alguns temas que são bem importantes, eu a cada dia que passava me sentia mais próximo e mais preparado. Até que chegou um momento que eu comecei a pensar que daria certo, que eu já estava em condições de passar. É evidente que a gente pensar por esse lado positivo é sempre bom, né? É sempre motivador. E eu fui indo, cada dia era uma nova conquista, era uma nova vitória, era uma nova guerra, passando, estudando as matérias, aprofundando, treinando muita discursiva, treinando muita peça, e os dias foram passando, cada vez evoluindo mais, ficando mais empolgado, até que no dia 11/9 de 2020, teve um comunicado e falou que o concurso ia ser retomado, já marcando as provas para menos de um mês. A segunda fase seria no dia 10/10 e a terceira já no dia 11/10, ou seja, a segunda fase seria no sábado e a terceira no domingo. Normalmente há uma semana, há um interregno de uma semana. E nesse momento eu falei assim, caraca, eu tenho um mês para eu revisar tudo e ajustar todo o conhecimento para a segunda e para a terceira. Não vai dar tempo de ver nada de um dia para o outro, vai dar muito pouco. Eu comecei uma guerra contra o tempo. Eu já tinha visto bastante coisa, eu já tinha bons resumos, os resumos foram muito importantes para mim, e eu comecei uma boa revisão para a prova. Tanto de segunda quanto de terceira, porque não daria tempo de fazer específicas. Eu não teria essa uma semana para estudar só para a terceira. E chegou no dia da prova, na segunda fase. Como é que eu me sentia? Eu me sentia preparado, eu sentia que eu tinha conseguido esgotar todos os temas mais importantes do MPT, eu estava atento às principais controvérsias do MPT, do mundo do direito do trabalho, por exemplo, dispensa em massa. Tinham várias discussões em voga que eu estava dominando bem esses assuntos. E a prova foi no próprio Ministério Público do Rio, que é no centro, fui ao centro e tudo.
Eu cheguei ali, tinham poucas pessoas, não tinham nem 10 pessoas esperando. E eu falei assim, não, vou deixar todo mundo entrar, eu entro por último ali, já vou ao banheiro, porque eu recebi um aviso que quem entrasse não poderia ir mais no banheiro. E eu esperei com calma ali, quando tinha um tempo suficiente para eles verificarem o vadimédico e tal, eu entrei. Entrei, peguei a cadeira, entreguei os vademecums ali para a conferência, o pessoal foi conferindo, um tempo razoável ainda para a prova, e tudo foi acontecendo com tranquilidade. Eles viram os códigos, deram um ok, eu coloquei os códigos ali, só que eu percebi que as cadeiras eram aquelas cadeiras de faculdade. E assim, eu levei 7 livros para consulta. E você fazer uma prova com consulta nessa mesa de faculdade, que é aquela mesinha que dobra, é péssimo. E aí eu perguntei para um dos fiscais se tinha algum apoio para deixar os livros, acabou que não tinha. E no final os livros ficaram no chão e eu na cadeira. E foi um grande desconforto. Porque o tempo da prova ele é muito, muito curto. E você não tem muito tempo para desperdiçar. Então toda vez que eu queria analisar uma lei ou confirmar um artigo para estar na prova, eu tinha que abaixar, pegar a pilha de livros ali, tirando ali, pegar o livro, ver e depois jogar no chão de novo. Então assim, foi bem ruim essa estrutura. Eu acho que poderia ter uma mesa mesmo, onde você pudesse apoiar os livros, não precisasse ficar no chão. Então, esse eu achei um ponto negativo, só que é um ponto negativo que a gente tem que se preparar para isso. Então, eu aconselho que vocês se preparem para fazer prova numa mesa péssima dessa com os livros no chão. É o que é, não tem o que fazer. E no início da prova, tiveram vários problemas, principalmente sobre vedação do código. Então, tiveram vários problemas, eu não vou entrar no mérito disso, não vai ser nesse vídeo que eu quero falar sobre isso, mas tiveram vários problemas de vedação. A todo momento chegava uma notícia de Brasília que tinha que vedar algo específico, tinha que vedar isso, tinha que vedar aquilo. Enfim, então isso mexeu um pouquinho a cabeça de todo mundo, mas começamos a prova. Confesso que eu comecei um pouco perdido, porque a cadeira era ruim, os livros estavam no chão e tudo mais, e eu comecei, fui indo, e depois entrei no ritmo e fui com agilidade, e pegava os livros no chão, aí via, jogava o livro no chão de novo e tudo mais, e fui fazendo a prova o mais rápido possível, porque eu sabia que eu tinha 1 hora para cada questão. Normalmente a segunda fase são 5 horas, 1 hora para cada questão, e eu fui fazendo ali. Como é que eu fui? Eu peguei a primeira, eu li e falei assim, isso aqui eu consigo resolver, e resolvi. Algumas que eram bem mais complexas, eu pulei e fiz por último. Então, a estratégia que eu tracei foi, eu vou fazer as que eu domino mais no início e as que eu não domino tanto eu vou deixar para o final, até porque se eu não souber eu vou ter um tempo ali e no ruim eu não comprometo o tempo com uma questão que eu domino. E foi essa estratégia que eu fiz. Foi muito corrido, só que eu estava acompanhando o tempo, 1 hora por questão, e estava batendo ali. E eu consegui escrever bastante coisa e tal. E terminou a prova extremamente exausto, extremamente cansado. E assim, vamos tecer algum comentário rápido aqui sobre a segunda fase. A segunda fase foi um pouquinho atípica também, alguns assuntos que não estavam tão em voga foram cobrados, então não foi aquela prova muito, muito tradicional do MPT. Vários assuntos que eram muito mais importantes, que todo mundo apostava muito mais, não caíram. Mas a prova é isso, pode cair qualquer coisa, as hipóteses de cobrança são infinitas. E sempre vai ter um advogado, sempre vai ter um jurista que normalmente não é do MPT. Então, alguns assuntos um pouquinho fora da curva tendem a cair sempre, a gente tem que estar preparado para isso. No todo, eu saí bem satisfeito com o que eu entreguei. Eu acho que o que eu tinha, no tempo que eu tinha e com a estrutura, com as adversidades da prova, eu fiquei bem satisfeito com o que eu entreguei. Então eu fiz o meu melhor, eu consegui colocar muita coisa que eu sabia no papel e eu saí satisfeito. E eu sabia que passar ou não seria uma questão agora que não estava no alcance. Seria uma questão que estava no alcance das outras pessoas e dos examinadores. Mas eu estava bem satisfeito com o que eu tinha entregado. E fui pro centro, tomei uma cerveja de leve, uns 2 chopps, voltei para casa porque já teria a prova no dia seguinte. E as provas estavam sendo de tarde, então eu acordei cedo, dei uma revisada nos esqueletos, algumas coisas ali, e fui fazer a prova. Dessa vez eu já não dei tão mole. Eu fui um dos primeiros a entrar, e aonde na sala que eu fiquei, as cadeiras do canto, elas tinham um apoio da pilastra ali da janela. Então eu peguei aquela cadeira e botei todos os meus livros ali. E isso já facilitou muito. Por quê? Porque quando eu queria consultar alguma coisa, eu não precisava baixar, pegar o livro no chão e tudo mais. Era só pegar o livro rapidinho ali e abrir. E nesse segundo dia, realmente os examinadores deixaram colocar uma cadeira
na lateral de cada um, ou seja, pelo menos os livros não estavam no chão. E esse concurso estava vindo muito atípico. Primeira fase bem atípica, segunda fase também atípica, e na terceira fase eu estava pressentindo que viria algo fora da curva. E quando eu abri a prova, não deu outra. Caiu o recurso de revista. Normalmente cai uma ACP. Realmente é interessante que caia a ACP, que é o que o procurador mais vai trabalhar no dia a dia e tudo mais. E já é uma peça complexa, uma peça grande, complexa, que demanda já uma análise técnica boa. E caiu um recurso de revista. E eu estava com toda a estrutura na minha mente, eu tinha visto isso de manhã, então estava tudo certinho. E eu comecei a fazer a prova, fui fazendo, achei mais leve que a segunda fase. Não sei se foi pelo costume de já estar naquela batida ali, escrevendo e tudo mais, mas eu achei assim mais tranquilo que a segunda fase. A segunda fase eu fiquei com a cabeça mais pesada, eu achei mais pesada. E fui fazendo, li tudo ali certinho, fiz o esqueleto antes, e fui tratando dos pressupostos extrínsecos, depois dos pressupostos intrínsecos, depois dos pressupostos específicos e saí da prova. Consegui fazer no tempo, faltando ali uns 5 minutos eu entreguei a prova e eu fiquei satisfeito com a minha prova de terceira fase. Fiquei bem satisfeito. Eu sentia que se eu passasse pela segunda, que normalmente é a fase mais difícil do MPT, eu sentia que eu seria aprovado na terceira. E bom, pessoal, resumindo aqui, saiu realmente ali o dia do resultado da segunda fase. Eu fiquei com 38 pontos, então não fui aprovado. Eu precisava de 50 pontos. Eu recorri, eu obtive 3 pontos, então eu fiquei com 41 pontos. E assim, muita gente reclamou da correção da segunda fase. E assim, é complicado, porque se a correção foi pesada para um, foi para todo mundo. Então não vou entrar nesse mérito também, teve muita discussão sobre isso, não vou entrar nesse mérito. Eu fiquei satisfeito com o que eu entreguei. Algumas questões, realmente, eu acho que a correção foi um pouco injusta, que teria que ter uma nota maior e tal, mas não adianta eu entrar nesse mérito, ficar me lamentando. Eu tenho que colher os aprendizados disso. Realmente, toda a prova vai ser assim. Vão ter alguns examinadores que o nível de correção vai ser lá em cima. Só para você ter noção, teve uma questão que eu escrevi 3 páginas, era um assunto que eu sabia, eu tirei 3 pontos de 20. Quando eu olhei, eu falei, é impossível, alguém errou, não é possível. E eu recorri, acabei ganhando mais 3 pontos. E não quero entrar nesse mérito, essa discussão da injustiça e tudo mais. É um concurso difícil, é um concurso que tem uma régua, e quem traça essa régua são os próprios candidatos. Hoje, vendo os vídeos dos aprovados desse 21º concurso, eu vejo que tem muita gente com muito mais bagagem do que eu. E é evidente que a prova dessas pessoas, elas foram mais completas que a minha, isso é um fato. Então, pessoal, quem traça a média dos aprovados são os próprios aprovados. Você pode ser muito bom, mas você pode calhar que no concurso tem muita gente boa e você acaba ficando um pouquinho abaixo de quem já é bom. Então, se fosse no outro concurso, talvez você entrasse, só que nesse, como tinha muita gente boa, como a média foi muito alta, você acaba não entrando. Então, o concurso do MPT ele tem um pouco dessa subjetividade, que faz parte do concurso, a gente tem que conviver com isso, a gente tem que tirar os ensinamentos. Eu já tracei várias estratégias para o próximo concurso, vários feelings que eu tirei, eu já estou implementando. E isso, pessoal, foi um período de grande aprendizado, eu evoluí muito, eu aprendi muito, foi muito interessante, foi uma experiência muito boa e muito importante para mim. Eu tenho um tempo agora para me preparar para o próximo concurso, vou colocar muita coisa em prática, vou também agora começar um estudo também para a magistratura do trabalho, principalmente na parte de sentença. Já estou empossado, já estou tranquilo em Brasília, estou lidando muito com recurso de revista, pena que no próximo provavelmente não vai cair. E é isso. Então esse vídeo a gente fica por aqui. Eu vou fazer mais um vídeo sobre a prova oral, as conclusões que eu tirei vendo a prova oral, beleza? Então a gente fica por aqui, um forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!